Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia está aqui com muita saudade. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós retomando aqui com mais uma aula de português com o nosso tema Antônimo Sinônimo. Então agora vamos assistir um pequeno vídeo explicativo sobre o tema. Olá! Hoje iremos estudar sinônimos e antônimos. Então, sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, ou seja, as palavras possuem o mesmo sentido. Veja os exemplos. Realizar e fazer. Veja que essas duas palavras possuem o mesmo sentido. Carro e automóvel. Essas duas palavras possuem o mesmo sentido. Longe e distante, mesmo sentido. Delicioso e saboroso, tem o mesmo sentido. Casa, lar, moradia, residência, possui o mesmo sentido. Então, sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido. Antônimos são palavras com significado contrário, ou seja, são palavras que têm um significado contrário. Exemplo, cheio, vazio, são palavras que possuem significados contrários. O contrário de possível é o impossível, o contrário de fraco é o forte, o contrário de claro é o escuro. Subir, descer, mal, bem, ausência, presença, são palavras que possuem o sentido contrário. Agora, crianças, convido a você a abrir a sua revista Pé de Imaginação 2 na página 51. Agora, crianças, vocês vão na página 51 colocar a data, que é o dia em que está sendo realizada a atividade, e o seu nome. Não esqueça que o nome se inicia com letra maiúscula. Em seguida, tempo de leitura e oralidade. Nós temos aí a primeira questão. A primeira questão está pedindo para você ler sozinho, silenciosamente, a segunda página da história do Dom Ratão, o Rei da Confusão, né? Que é esse livro que vocês estão vendo e que vocês vão encontrar essa história, né, no seu livro, na sua revista, nas páginas 13, 14, 15 e 16, onde você vai estar lendo a segunda página do livro, ok? E descubra o que aconteceu. Descubra o que aconteceu. Faça, né, essa leitura silenciosa para que você possa entender o que aconteceu na história. Anteriormente, na primeira página da história, o que está falando da história? Está falando do aniversário de Dom Ratão. Como ele era popular no lugar onde morava, os bichos organizaram uma festa surpresa com um jantar e sobremesa para ele. Os bichos eram o pato, o gato, o macaco, né? Foram os primeiros a chegar. Estavam tão animados que até apresentaram uma dança, enquanto Dom Ratão comia e bebia até encher a pança. Aí você vai passar para a segunda página da história, né? Segunda página da história, para que você possa entender o que aconteceu. Na segunda questão, você já vai observar a imagem e responder os seguintes questionamentos. O que você observa? O que essa imagem faz lembrar? O que você observa no colorido da pintura? Você sabe qual a técnica utilizada na pintura? Vocês entenderam, criança? Então, assim, observem a história, quem são os personagens, qual as características, o que aconteceu na história, ok? Observe os acontecimentos, né? Para que você possa entender essa história, para que você possa entender a história. Converse com seu pai, com a sua mãe, né? Sobre o que você entendeu da história, dê sua opinião sobre o que você entendeu da história, né? Para mostrar que você entendeu, que você compreendeu dessa história. Ok, meus amores? Agora, crianças, na página 52, tempo de escrita. A primeira questão, leia, separa as palavras da frase e copie a frase corretamente. Observe aí, né, com muita atenção, que esse texto, que essa frase, as palavras estão escritas sem espaçamento. As palavras estão escritas todas juntas. Então, observe bem que para você entender melhor, para nós entendermos melhor uma frase ou um texto, é necessário que as palavras estejam separadas,
né, estejam com espaçamento e com todos os sinais de pontuação corretamente, para que nós possamos entender. Então, para nós descobrir que frase é que tem aí, nós precisamos o quê? Separar essas palavras, para que a gente possa entender, né? Observe aí que nós temos os sinais de pontuação, 2 pontos, o travessão, a vírgula, né? O sinal de exclamação. Então, esses sinais, eles servem, cada um, né, tem a sua importância, assim como o espaçamento também tem a sua importância. Então, esses sinais, eles servem para, né, melhor nós compreender o que a frase ou o texto quer nos dizer, né, para a gente melhor compreender. Como, por exemplo, a vírgula. O que a vírgula quer indicar? A vírgula, né, ela serve para separar os itens de uma sequência, né, para que a gente, para separar, dar uma pausa, ok? Os 2 pontos, né, os 2 pontos, eles são usados para dar uma explicação, numerar alguma coisa. O travessão, ele indica que alguém vai falar, certo? O ponto de exclamação, ele indica o quê? Uma admiração, um espanto, né? Para que nós possamos entender melhor, né? Aí nós temos aí o ponto final, né? Que está dizendo que finalizou, né? Indica que foi o fim, né? O fim da frase. Ok, crianças? Vocês entenderam que para vocês identificar melhor essa atividade, né? Vocês vão melhor entender, né, e compreender os sinais de pontuação. Então, separe aí as palavras para melhor vocês entender a frase. Na segunda atividade, você tem assim: você já brincou de falar o contrário do que o outro diz? Então, complete o quadro. Que foi o que a gente viu lá no vídeo, né? Você vai ter aí as palavras: começou, deitou, acordou, abriu, desapareceu, correu, amanheceu e feliz. Onde você vai estar citando o antônimo dessas palavras, ou seja, o contrário da palavra, né? O contrário da palavra começou, o contrário da palavra deitou, o contrário da palavra acordou, abriu, desapareceu, correu, amanheceu e feliz, né? O contrário de feliz, se eu estou feliz, qual é o contrário? Qual é o antônimo? Triste, né? Só um exemplo, tá ok, crianças? Então, agora nós vamos passar para a página 53. Agora, crianças, na página 53, né? Na atividade 3, nós vamos observar, então. Agora vamos brincar de descobrir sinônimo. Leia a palavra e escreva ao lado o sinônimo da mesma. Nós temos aí as palavras delicioso, medo, despertou, estridente, lindo, feliz e confusão. Como você já viu, né? Lá no vídeo, que sinônimo é o quê? Sinônimo é a palavra que tem o mesmo significado, como por exemplo, lindo, belo, gostoso, saboroso, né? São palavras que têm o mesmo sentido, né? Quem tá feliz tá o quê? Contente, né? Que é delicioso, saboroso, né? Uma coisa delícia, uma coisa boa. Então, são palavras que têm o mesmo sentido. Você vai estar escrevendo aí, né, na atividade 3. Na atividade 4, que é o último item, a última questão, diz assim: escreva sobre o que você e seus colegas descobriram sobre sinônimo e antônimo. Então, você vai escrever o que você entendeu sobre sinônimo, né, que são palavras que têm o mesmo significado, e antônimo, que são palavras que têm significado diferente, que é ao contrário. Ok, crianças? Então, assim, fiquem com Deus, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o restante de uma semana abençoada. Fiquem com Deus, bons estudos, boa aula. Até a próxima, se Deus quiser.